And not translate to the audience. I was telling about my blunder. He talked to in English, and I just repeated like he had talked to in Portuguese instead of translating to the audience. Yes. No problem. Alma. Parvemos. All right, Isaiah chapter 7. Isaías capítulo 7. It came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, That Rezin, king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to make war against it. E Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. You get confused reading all of these names. Dá para se confundir lendo esses nomes, não é? And it's also confusing because it talks about different countries. E também é confuso porque fala de países diferentes. Now, one of the things that you need to do E uma das coisas que você precisa fazer is to get a Bible atlas é conseguir um atlas bíblico and find out where places are on the map. e descobrir onde esses lugares estão situados no mapa. It will help you understand many things. E isso te ajudará a compreender muitas coisas. Now, here we have a map of the divided kingdom. Aqui nós temos um mapa do reino dividido. Now down here, here's the Dead Sea. Aqui está o Mar Morto. And so Jerusalem is going to be about here. E Jerusalém estará mais ou menos aqui. The southern kingdom is called Judah. E o reino do sul é chamado de Judá. The northern kingdom is called Israel. E o reino do norte é chamado de Israel. Now sometimes the northern kingdom is referred to as Ephraim. E às vezes o reino do norte é chamado de Efraim. Sometimes it's referred to as Samaria. E às vezes como Samaria. Because during the time of the divided kingdom, Porque durante a época do reino dividido, Samaria, the city, was the capital. Samaria, a cidade, era a capital. And so sometimes we can talk about the United States. Então, por exemplo, às vezes você pode falar dos Estados Unidos, Sometimes we call it America. e às vezes a gente chama de América. Or sometimes it talks about Washington, D.C. Ou às vezes se fala em Washington, D.C. But what they mean by it, it's always referring to the same thing. Mas no final das contas está se referindo à mesma coisa. Although sometimes Washington, D.C. is referring to the city, but sometimes it's used for America. E às vezes o próprio termo Washington, D.C. refere-se à cidade e outras refere-se a toda a nação. So the same thing happens in the Bible. E a mesma coisa acontece na Bíblia. Now, here's the Jordan River. Então aqui está o Rio Jordão. Up here is the Sea of Galilee. Aparece ali no Mar da Galileia. On the east side of the Jordan River. E no lado leste do Rio Jordão. Okay, up here, this was part of Israel at the time, the northern kingdom. E aquela parte roxa ali era parte de Israel, o reino do norte. And Ammon, Moab, and Edom. E Amon, Moabe e Edom They're over on the east side. estavam no lado leste. Now up here, E ali em cima we have a country known as Syria. temos um país conhecido como Síria. Sometimes it's referred to by the name of Aram. E às vezes temos a referência para esse nome como Arão. Arã. So you have to have a little geography to really understand what's happening here. Então é importante ter um pouco de geografia para compreender o que está acontecendo. Now over here E mais para lá is a country
Há um país que está se tornando um poder mundial, called Assyria. chamado de Assíria. Don't confuse Assyria over here with the country of Syria here. Então não confunda a Síria mais para lá com Síria, que é aqui perto. Assyria is becoming the greatest military might in the world. E a Síria está se tornando o maior poder em termos de país no mundo. And they are going to come and attack Syria E eles vão vir e atacar a Síria and the northern kingdom. e o Reino do Norte. So Syria and the northern kingdom of Israel, E assim, Síria e o Reino do Norte de Israel, they're going to get together because they need to have a defense against Assyria. vão se juntar para poder se defender da Assíria. And Syria E Síria and Israel, e Israel, they want to get Judah or the southern kingdom to join them to fight against Assyria. querem conseguir que Judá, que é o Reino do Sul, se junte a eles para lutar contra a Assíria. They say two nations would be fighting against Assyria. Won't be enough, but if we had three, then we might have a chance. Na ideia de que duas nações se juntando para lutar contra a Síria, talvez não consigam, mas três já torne mais possível. But the king of Judah said, I'm not going to do that. Mas o rei de Judá disse, não vou. So Syria and Israel say, well, we will just attack the king of Judah. E aí, Israel e Síria disseram, bem, então nós vamos atacar simplesmente o rei de Judá, We'll defeat the king of Judah, vamos derrotá-lo, and then we will take his army and all of his resources, and we will use those in our fight against Assyria. e aí vamos usar o seu exército e os seus recursos para lutar contra o rei da Assíria. Okay? Ok? You understand what's happening here? Está entendendo o que está acontecendo aqui? Well, let's see. Então vejamos. Okay, in the days of Ahaz. Então, nos dias de Acás. Who is Ahaz? Quem é Acás? He's the son of Jotham, the son of Uzziah, É o filho de Jotão, filho de Uzias, king of Judah. rei de Judá. So, Ahaz, Então, Acás, he is king in Jerusalem. ele é rei em Jerusalém. Grandfather was Uzziah, O seu avô era Uzias, father was Jotham. seu pai Jotão. Okay, now we have Ahaz, and he is here in Judah. Então, nós temos Acás que está em Judá. Rezin, king Rezim, of Syria, rei da Síria. and Pekah, the son of Remaliah, E Peca, filho de Remalias, king of Israel. rei de Israel. So who is Pekah? Então, quem é Peca? The king of Israel. O rei de Israel. Now he keeps referring to him as the son of Remaliah. In fact, he only calls him Pekah once. After that, he just calls him the son of Remaliah. E a Bíblia o chama de filho de Remalias e depois continua chamando de filho de Remalias, simplesmente. And that's because he's not really from a royal family. Porque ele não é realmente de uma família real. He'd kind of been an armor bearer and was involved in killing the king. E o ofício dele era carregar os instrumentos de guerra, a armadura. So he was a usurper of the throne of Israel. E ele foi um usurpador do trono de Israel. Okay, but you have these two kings in the north. Então você tem esses dois reis ao norte. They went up to Jerusalem to make war against it, but they could not prevail against it. E subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não conseguiram prevalecer. And it was told to the house of David, E deu-se aviso à casa de Davi. Syria's forces are deployed in Ephraim.
Síria está aliada com Efraim. What's Ephraim? O que é Efraim? It's another name for the northern kingdom of Israel. É o outro nome para o reino do norte de Israel. So we have the Syrian army is now in Israel. E assim temos que o exército sírio está agora em Israel. And they want to attack Jerusalem. E eles querem atacar Jerusalém. And so his heart, E assim o seu coração, that would be Ahaz, the king in the southern kingdom. teríamos Acaz no reino do sul. His heart, the heart of his people were moved as the trees of the woods are moved with the wind. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração de seu povo como se agitam as árvores do bosque com o vento. What does that mean? O que isso significa? Very afraid. Muito medo. All right. So now notice it says in verse 2, it was told to the house of David. E perceba o que é dito no verso 2: deu-se aviso à casa de Davi. What happens is that the northern kingdom of Israel O que acontece é que o reino norte de Israel and Syria, e Síria, they want to not only get rid of the king, they want to get rid of the Davidic dynasty. não só querem se livrar do rei, mas querem se livrar da dinastia davídica. Now, if they had just attacked Ahaz, the king, they might have succeeded. E se tivessem somente atacado o rei Acaz, talvez tivessem sucedido, tido sucesso. But that's not what they want to do. They want to depose the entire house of David. Mas não é o que queriam fazer. Queriam depor toda a casa de Davi. And they would establish a new dynasty in Judah E queriam estabelecer uma nova dinastia em Judá, that would join them in force against Assyria. que então se ajuntaria com eles para reforçar contra a Síria. So this is a direct attack on God's eternal covenant that he made with David. E então isso é um ataque direto à aliança que Deus fez com Davi. The Davidic covenant found in 2 Samuel chapter 7. Em 2 Samuel 7 nós temos a aliança levítica. Okay, so we have the Davidic covenant found in 2 Samuel 7 and 1 Chronicles 17, E também está em 2 Crônicas 17, in which God promised that David would always have a son who would sit on his throne. e ali está prometido que Davi sempre teria um descendente para assentar-se no seu trono. All right, in verse 3, E no verso 3, verses 3 through 9, we have God's de 3 a message to 9, Ahaz. temos a mensagem de Deus a Acaz. Then the Lord said to Isaiah, Disse o Senhor a Isaías: "Go out now to meet Ahaz." Agora sai tu com teu filho, que se chama... Who is Ahaz? Ao encontro de Acaz. Who is Ahaz? Quem é Acaz? King of Judah, O rei de Judá, king of the southern kingdom. rei do reino do sul, He's in Jerusalem. está em Jerusalém. Go out now to meet Ahaz, you and Shear Yashuv, your son. Sai agora tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz. And he tells him where to meet him. E ele diz onde encontrá-lo. Okay? Isaiah, take your very young son, Isaías, pegue seu filho bem jovem and you go out and meet the king. e saia para se encontrar com o rei. Now, Ahaz is not a worshiper of the one true God. E Acaz não é um adorador do único Deus verdadeiro. Ahaz is an idolater.
Acas é um idólatra. And yet God is going to be very gracious to him. E ainda assim Deus será muito gracioso para com ele. But this man now is very much afraid of the coming attack. Mas esse homem agora está com muito medo do ataque vindouro. And he says, go out and meet him at the end of the aqueduct from the upper pool. E ele fala assim, vai e encontre-se com ele, que está na outra extremidade do aqueduto de açude superior. He's inspecting the water supply. Ele está inspecionando o suprimento de água. Apparently in preparation for a possible attack from the north. Aparentemente, numa atitude de preparação contra o ataque possível do norte. Now, but it's very important to notice here that God tells Isaiah to take his son with him. Mas é muito importante percebermos que Deus está mandando Isaías trazer seu filho junto. Now this son is very, very young. E esse filho é tão jovem. Why would God tell Isaiah the prophet to take his son with him? Por que Deus diria a Isaías para trazer seu filho junto? We won't find out until we get down to verses 15 and 16. E não vamos conseguir descobrir antes de chegarmos nos versos 15 e 16. But take your very young son with you. Mas traga o seu filho muito jovem com você. Now in verses 4 through 6 the message is given. E no verso 4 até 6 a mensagem está sendo dada, Describing the plot and telling Ahaz not to be afraid. descrevendo a trama e dizendo a Acais que não tenha medo disso. Okay, Isaiah is to tell him, Isaías deve dizer-lhe, take heed and be quiet. acautela-te e aquieta-te. Don't be afraid. Não Don't temas, be faint-hearted. não se desanime o teu coração, For these two stubs of smoking firebrands. por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. You understand that language? Yes, it's a bit old, but people can understand. It's still a little bit What do you have? You have a firebrand. It was like a torch, Então o que você tem aqui seria como uma tocha, but it has burned down, and so it's almost ready to go out. mas ela é queimada e já está quase se apagando. May have burned very bright at one time, but now it's down to the stub, and there's just some smoke coming out. Talvez há um tempo atrás estava brilhando bem forte com fogo, mas agora já está quase apagado. So don't be afraid, for the fierce anger of Rezin and Syria Então não tenha medo por causa de Rezim e de Síria and the son of Remaliah. e do filho de Remalias. He never calls him by his name again. Nunca mais é chamado pelo seu nome. Just calls him the son of Remaliah. Só agora o filho de Remalias. But this is Pekah, who is now king in the northern kingdom of Israel. Mas esse é Peca, que agora é o rei de Israel. Because Syria, Ephraim and the son of Remaliah have plotted evil against you. Porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo. Okay? They have a plot to overthrow you. Então, eles têm uma armação para tirar você do trono. Okay, how many people are involved in this verse? Então, quantas pessoas estão envolvidas nesse versículo? Syria, Síria that's the country. é o país. Ephraim, Efraim, it's the northern kingdom. o rei do norte, Israel. The son of Remaliah, O filho de Remalias, he's the king of Ephraim. ele é o rei de Efraim. If you can keep straight who these people are or these countries, it will help you. Então, se você conseguir manter bem claro quem são essas pessoas e esses países, isso vai te ajudar. Otherwise, you read a verse like this and you get all confused. I don't know who these people are. Senão você lê um versículo assim e mistura tudo e fala, nem não sei quem é esse povo. All right, they have a plot against Ahaz. E aí eles têm esse plano contra Acaz. And here's the plot in verse 6. E aqui está o plano no verso 6. Let us go up against Judah. Subamos contra Judá. Who is Judah? Quem é Judá?
Southern Kingdom. Reino do Sul. Its capital is Jerusalem. E a capital é Jerusalém. Its king is Ahaz. O seu rei, Acás. Because now, I mean, see, we're talking about Jerusalem, we're talking about Ahaz, and now we have Judah. Where did that come from? Então a gente está falando de Israel, de Acás e agora de Judá. De onde vem isso? All right, let's go up to Judah and trouble it. Subamos contra Judá e amedrontemo-lo. We're going to attack the city. Vamos atacar a cidade. Let us make a gap in its wall for ourselves. E vamos fazer um buraco, a gap. A gap, a hole in the wall. Vamos fazer um buraco na parede e vamos atacar. Let's attack the city. Vamos atacar a cidade And we'll break down the wall e vamos quebrar o muro so that our forces will be able to go and capture the city. para que nossas forças possam entrar e atacar a cidade. And set a king over them, E estabelecer um rei sobre eles, the son of Tabeel. o filho de Tabeal. So they want to get rid of the Davidic dynasty. E assim eles querem se livrar da dinastia davídica. Now, Isaiah really liked to play with words. He was a master of the Hebrew language. E Isaías gostava muito de brincar com as palavras. Ele era um mestre da linguagem hebraica. Now, the word Tabeel here, E a palavra Tabeal aqui it's a word that means God is good. é uma palavra que significa Deus é bom. Isaiah plays with this word and makes it mean good for nothing. E Isaías brinca com essa palavra, fazendo significar que não serve para nada, não é bom para nada. So while his name is God is good, Isaiah said he's good for nothing. Então, apesar do nome dele ser Deus é bom, ele está dizendo assim, não serve para nada. Now, because of the Davidic covenant, E por causa da aliança levítica, no plot against the house of David can ever succeed. nenhuma investida contra a casa de Davi jamais terá sucesso. So in verse 7, thus says the Lord God, it shall not stand, nor shall it come to pass. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. He's saying to Ahaz, don't worry about it. Ele está falando, Acás, não se preocupe, It cannot happen. não tem como isso acontecer. For the head of Syria is Damascus, Porque a capital da Síria será Damasco, and the head of Damascus is Rezin. e o cabeça de Damasco, Rezim. Now you know what those are talking about. Agora você entende do que se trata. The country of Syria, O país Síria okay, and the king e o rei is Rezin, é Rezim. and the capital of Syria is Damascus, E o capital da Síria é Damasco, even today. ainda hoje. All right. But then he says something startling. E então ele diz que algo está acontecendo. Within 65 years, Ephraim will be broken. Em 65 anos, Efraim estará destruído. So that it will not be a people. E não vai haver pessoas, um povo. Well, who is Ephraim? Quem é Efraim? Northern Kingdom. Reino do Norte. So God is going to judge the two kings that are involved in the conspiracy against the house of David. E assim Deus vai trazer julgamento sobre esses dois povos que estão se levantando contra a casa de Davi. Verse 9, the head of Ephraim is Samaria. Verso 9, a capital de Efraim será Samaria. Samaria, the city, Samaria, a cidade, is the capital of the northern kingdom. é a capital do Reino do Norte. Later on, the whole area there would come to be known as Samaria in the time of Jesus. Mais tarde, no tempo de Jesus, toda aquela área seria chamada e conhecida como Samaria. Well,
actually after the Jews returned from their Babylonian captivity. By then the area had become known as Samaria. E na verdade isso acontece quando os judeus voltam do cativeiro da Babilônia. Aí já era conhecida a região como Samaria. But during the time that Israel was a kingdom, Mas durante o tempo em que Israel era um reino, the capital is Samaria. a capital era The Samaria. head of Samaria is Remaliah's son. E o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. And then he says to Ahaz, E aí ele diz a Acás: if you will not believe, surely you will not be established. se não o crerdes, certamente não permanecereis. Now Ahaz, as I mentioned, is an idolater. He doesn't trust in God. E Acás, como eu já mencionei, é um idólatra, não acredita em Deus. And he has made his own arrangements. Ele fez a sua própria organização. Oftentimes God says, I have a promise for you. Por exemplo, Deus fala: eu tenho uma promessa para você. And you say, no, I'll do it my own way. E você fala assim: não, deixa, eu faço do meu jeito. We don't want to trust in God. Não queremos confiar em Deus. But God has said, don't worry about it. Their plan will not succeed. E Deus diz: não se preocupe, o plano deles não vai dar certo. But he says, now if you don't believe, you're not going to be established. Mas ele diz: quanto a você, se você não crê, você não vai permanecer. But Ahaz has sent letters and gifts to the king of Assyria. E Acás mandou cartas e presentes ao rei da Síria. In fact, he has asked the king of Assyria to help him in fighting the two kings in the north. Perdão, da Assíria. E aí ele pede para o rei ajudá-lo a lutar contra o reino do norte He e a has Síria. greater faith in the Assyrian Empire than he does in God. Ele tem fé maior no reino da Assíria do que no próprio Deus. So God says, if you don't believe, I'm not going to establish you. E Deus diz: mas se você não crer, você não permanecerá. And the Lord's going to give him more information. E o Senhor lhe dará mais The informação. Lord spoke again to Ahaz, saying, E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: ask a sign for yourself from the Lord your God. pede ao Senhor teu Deus um sinal. Well, this is interesting. E isso é interessante. How often does God ever say, you want a sign, I'll give you a sign? Quantas vezes Deus diz: você quer um sinal? Eu te dou um sinal. You want some kind of proof? Quer algum tipo de prova? Just ask me for anything and I'll prove it to you. Peça-me qualquer coisa e eu provarei a você. Either in the depth or in the height above. Quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Okay, so anything, heaven, on earth, whatever. Qualquer coisa, no céu, na terra, não importa. I mean, what would you ask God for if you wanted a sign that God was going to keep his promise? E o que você pediria a Deus como sinal de que Deus manteria sua promessa para você? Well, God, if you really mean it, give me $1 million. Bem, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer dizer, me dê $1 milhão. I don't know what you would ask for a sign. Eu não sei, o que é que você pediria como sinal? Turn the sun purple or something. I don't know. Faça o sol ficar roxo, qualquer coisa assim. Ask for anything that you want. Peça qualquer coisa que quiser. But Ahaz says, I will not ask. Acás, porém, disse: não pedirei, I will not tempt the Lord. não tentarei o Senhor. Now, the word sign E a palavra sinal here doesn't necessarily mean a miracle, although it could. não significa necessariamente um milagre, apesar de que poderia ser. It could be something natural. Poderia ser algo natural. Let the birds sing. Faça, por exemplo, os pássaros cantarem. But it might be something like, let them sing my favorite song. Mas também pode ser algo do tipo: que eles cantem a minha música favorita. So
anyway, God offers him a sign, whatever he wants, Então Deus lhe ofereceu um sinal, o que quer que ele quisesse, whatever it takes to convince him. seja lá o que for necessário para convencê-lo. But Ahaz rejects the offer. Mas Acaz rejeita a oferta. I will not ask. Eu não pedirei. And then he becomes very spiritual. E aí ele se torna muito I espiritual. won't test the Lord. Não tentarei ao Now, Senhor. this is a reference to Deuteronomy Isso é uma referência a Deuteronômio 6:16. 6:16. You shall not tempt the Lord your God as you tempted him in Massah. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Now, he's going to refer to this verse, but he's going to misapply it. E então ele faz referência a esse versículo, mas aplica de forma errada. So, it's interesting that even though Ahaz is an idolater, he still had some standards that came from the Word of God. E é interessante porque Acaz, mesmo sendo idólatra, ainda tinha alguns padrões que vinham da palavra de Deus. Now, God, though, is the one who initiates this and says, ask for a sign. Só que é Deus quem começa tudo isso e ele diz, peça um sinal. So this wouldn't be tempting God. Portanto, isso não seria tentar a Deus. Because God says, do this. This is what I want you to do. Porque Deus diz, faça, é isso que eu quero que você faça. But Ahaz does not want a sign. Mas Acaz não quer um sinal. Why not? Por que não? Because then he would be forced to abandon his alliance with Assyria. Porque Deus fazendo sinal, ele seria forçado a abandonar a sua aliança com a Assíria. He's trusting in human might and not upon the Lord. Ele está confiante no poder humano e não no Senhor. Now we come to the crucial verses, Agora vamos para os versículos cruciais. verses 13 and 14. Versos 13 e 14. Then he said, Hear now, O house of David, Ele diz, ouçam agora, ó casa de Davi, is it a small thing for you to weary men, but will you weary my God also? acaso não lhes basta fatigarem os homens, mas ainda fatigarão também ao meu Deus? Who's speaking? Quem está falando? Isaiah. Isaías. And now Isaiah stops speaking directly to Ahaz, and now he's going to address the entire house of David. E agora então Isaías para de falar diretamente só a Acaz, mas se refere a toda a casa de Davi. Do you have different plural and singular you in your language? Yes, we do. Okay. Now, the key to understanding the next few verses E a chave para entender os dois próximos versículos is to make a very clear distinction between the singular you and the plural you. é fazer uma distinção bem clara entre você e vocês. So I don't know what you have in your language, but we'll tell you what we have in the Hebrew. Então eu não sei como é que funciona em português, mas eu vou te dizer como é em hebraico. And see if they correspond. E vamos ver se corresponde. We have you that's going to be addressed specifically to Ahaz, Então nós temos você, que se trata diretamente de Acaz, and you, which is going to be addressed to many people, e vocês, que se relacionam a muitas pessoas. and specifically the house of David. E especificamente aqui a casa de Davi. All right, let's go back up a few verses. Vamos subir alguns versículos. All right, in verse 9, Então no verso 9, if you will not believe, se você não crer, singular, singular, yes? That's Ahaz. é Acaz, You will not be established. não permanecerá.
Ahaz. Just a minute. Não, aqui está no plural. Se não crerdes, permanecereis. É você, ok. Because it's old Portuguese, but it's still very clear that it's one person. Okay, singular, referring to Ahaz. É singular e se refere a Acás. The Lord spoke again to Ahaz. E o Senhor falou de novo com Acás. Ask a sign for yourself. Peça um sinal para si. Singular. Singular. So Ahaz says, I won't ask, I won't test the Lord. E aí Acás disse, não pedirei, não tentarei ao Senhor. All right, then he said, hear now, O house of David. E aí no verso 13 ele diz então, ouçam agora, ó casa de Davi. Is it a small thing for you, plural? Não lhes basta, quer dizer, plural agora. You have plural? Temos no plural. Good. To try the patience of men, that you, plural, will try the patience of God also. Fatigarem os homens, mas ainda fatigar também ao meu Deus. Está no plural também. Okay, we're all right? All right, therefore the Lord himself will give you a sign. Portanto, o Senhor mesmo vos ou lhes dará um sinal. Singular or plural? Plural. Plural. Plural, ok? Does that tell you anything? Isso não dá uma dica para você? Is that going to help you interpret this passage? Isso ajuda a interpretar essa passagem? Yeah, this is important. Sim, é importante. All right? Yes. So it does mean that this sign is not going to be for Ahaz, but for the house of David. E isso então nos esclarece que o sinal não é para Acás, mas para a casa de Davi. Because you see, people say, God told Ahaz to ask for a sign, and then God says, well, I'll give you a sign, but it's not going to come about for 700 years. Porque as pessoas dizem assim, bom, Deus disse que ele pedisse um sinal, e depois Deus disse, eu vou dar um sinal, mas esse sinal só vai acontecer daí 700 anos. And so you see many liberal theologians and people that want to attack the Bible say, well, this is ridiculous. E assim muitos teólogos liberais ou pessoas que querem atacar a Bíblia dizem, isso é ridículo. Just as if God came to you today and said, I will give you proof. É como se Deus viesse aqui hoje e dissesse a você, eu te darei prova. 1,000 years from now, something's going to happen. Daqui 1000 anos algo acontecerá. Well, that doesn't prove anything to me today. E isso não me prova nada hoje. So the Lord himself will give you, plural, a sign. E então Deus está dando um sinal para vocês. The virgin shall conceive and bear a son, A virgem conceberá e dará à luz um filho, and she will call his name Emmanuel. e lhe chamará Emanuel. All right, well, Just for information, he said, you understand a little bit why the son of Isaac came, but in our language his name was translated as the rest shall come. okay. In verse 17, No verso 17, the Lord will bring the king of Assyria on you. o Senhor fará vir sobre ti o rei da Assíria. You, singular. Você, singular. It's talking about Ahaz. It's talking about Ahaz. Está falando sobre Acás. And on your father's house. E a casa do teu pai. Okay, such days have never come since the day that Ephraim separated from Judah. Dias tais que nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Okay. All right. Do you want to go on or do you want to continue this tomorrow? Vocês querem continuar agora ou continuar amanhã? Okay, question. Alguns falam que essa mulher seria uma segunda esposa de Isaías. Na profecia significaria uma esposa que ele havia de ter. O que mais comentou sobre isso?
Some people say that this woman would be the wife of Isaiah, someone to come. Have you ever heard of that? There are many attempts to try to identify this woman. Há muitas tentativas de identificar essa mulher. And some have even said, no, it's a pregnant woman who's in the crowd. Alguns chegam a dizer, não, é uma mulher grávida que está no meio da multidão. And they have tried to explain that, well, she's already pregnant and she's going to give birth to a son. E eles vão e dizem, bom, ela é uma mulher que já está grávida e ela vai ter um filho. Because we have, in verse 16, Porque nós temos no verso 16, before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that you dread will be forsaken by both her kings. porque o versículo diz, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. And so they're going to try to explain, well, this has to be the sign to Ahaz. E aí as pessoas tentam explicar e dizer, esse deve ser o sinal para Acaz. But that's not it. Mas não é. So we'll explain more about this woman Então nós vamos explicar mais a respeito dessa mulher and why it cannot be a woman who was alive at the time the prophecy was given. e por que não pode ser uma mulher que estava viva na época em que a profecia foi entregue. Okay, we'll explain why. Explicaremos por quê. Any other questions? Alguma outra pergunta? Well, I want to encourage you, when you find names and places in your Bible Então eu quero estimulá-los. Quando vocês encontrarem nomes e lugares na sua and you're Bíblia not familiar with them, e vocês não estiverem familiarizados com eles, stop and find out, who are we talking about? parem e descubram de quem estamos falando. Otherwise, these things get so confusing. Porque senão fica tão confuso. But if you stop and study the map, Mas se você parar e estudar o mapa, then these things begin to make sense. aí essas coisas começam a fazer sentido. Otherwise, you have all these names. Oh, well. Senão você vê esse monte de nome e fala, ah, bom, deixa pra lá. But if you don't stop and get the details, oftentimes you're going to come up with an incorrect interpretation of the passage. E se você não parar para ver os detalhes, muitas vezes você vai vir com a interpretação errada da passagem. Well, I've been trying to give you some of these details here because this is a very important passage and it has come under much attack for many years. E eu me dei ao propósito de dar muitos detalhes para vocês, porque essa é uma passagem muito importante e ela tem sofrido muitos ataques ao longo dos anos. And this is a most significant passage about the birth of the Lord Jesus Christ. E essa é uma passagem muito significante com relação ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. So we need to have answers to questions that people might raise. E então precisamos ter as respostas para as perguntas que as pessoas podem trazer. Okay. So why don't we pause here at this point? We'll resume tomorrow. Então que tal a gente interromper aqui nesse momento, nesse ponto do estudo e dar a sequência amanhã? Or we can take another 20 minutes now. Se preferirem, podemos fazer mais 20 minutos agora. Ginny says yes. He says we're not tired. You're not tired? Yes, because Okay. he's not standing. Okay. I beg your pardon? Are you tired? Oh, I'm fine. Ele está bem. All right, we'll go on. Então vamos adiante. He says, give it to us. All right, verse 14. Verso 14. The Lord himself will give you a sign. O Senhor mesmo lhes ou vos dará um sinal. All right, now,
Ahaz has refused. Acaz recusou, But when he says the Lord himself will give you a sign, it's you plural, and it's talking about the house of David here. e quando Deus fala que vai dar um sinal, ele fala vos, lhes, então ele está falando no plural, para a casa de Davi. And then he says, behold. E então ele diz, veja, Now, behold is an important word. e é uma palavra importante, It draws attention to an event aqui está traduzido eis que, e nos traz a atenção a um evento that could be past, present, or future. que pode ser passado, presente ou futuro, But here it refers to a future event. mas aqui se refere a um evento futuro. Not only is the birth future, Não só com relação ao nascimento futuro, but the conception is future. mas a concepção também é futura. The construction that's found in the Hebrew text here A construção que é encontrada no texto em hebraico aqui indicates very clearly this is talking about a future event. deixa bem claro que isso se trata de um evento futuro. So when it says the virgin shall conceive, it means she's not pregnant yet. Então, quando ele diz assim que a virgem conceberá, está dizendo assim, não é um fato presente So ainda. it cannot be the wife of Isaiah. E assim não pode ser a mulher de Isaías. First of all, she's not a virgin. Em primeiro lugar, ela não é uma virgem. Okay. The idea is that it would be a second wife, that he would But she's still not a have. virgin. Mas não é uma virgem. And Isaiah did not have a son named Emmanuel. E Isaías não tinha um filho chamado Emanuel. He did have another son Ele tinha outro filho. called Maher-shalal-Hashbaz. Chamado essa confusão aí que ele falou. Eu expliquei para ele que para nós no verso 3 já veio traduzido o nome dele. Então talvez aquela surpresinha que ele tinha já estava dada a dica, né? You don't have that? We have it. We have already the translated name. When you say it in Hebrew, it already gives us the meaning. Okay. Here it says, Yeah, okay. yeah, All it right. says fast spoil. I know what it Say, is. I'm sorry. I know What it says in Portuguese. I know what it says. I know what its translation is. Okay, because maybe we'll differ from the language. Oh, okay. All right. So the conception is yet future, E assim a as well as the concepção. birth. Concepção e o nascimento futuros. Now, who is going to get pregnant? Então, quem é que vai ficar grávida? Do you have definite articles in Portuguese? Okay. It says the virgin, Ele diz a virgem not a virgin, e não uma virgem. but a specific virgin. Então, é uma virgem específica. Now, according to the rules of Hebrew grammar, when you find a word with a definite article, E assim, de acordo com as regras da gramática hebraica, quando você encontra uma palavra com o artigo definido, you should look for a reference in the immediate previous context. você deve buscar a referência no contexto imediatamente anterior. But you can look in chapter 7 and there's no mention of a woman before this time. E a questão é que você vai olhar o capítulo 7 e não há referência a essa mulher anteriormente. So you can't find a reference to some woman in the previous context. Você não consegue achar a referência a uma mulher no contexto anterior. So if you can't find a reference in the immediate context, Então, se você não consegue achar referência no contexto imediatamente anterior, then you have to see if there is something in common knowledge among the people that they would immediately recognize as the reference. então você precisará buscar no conhecimento comum do povo se há algo que imediatamente já seria a referência disso para eles. So is there anything in tradition or in the Hebrew scripture Então, tem alguma coisa na tradição ou nas escrituras hebraicas where there would be a virgin giving birth to a son? onde haveria uma virgem dando à luz a um filho?
And the only possible reference is to Genesis 3:15. E a única referência possível seria Gênesis 3:15, where God announces onde Deus anuncia to Satan, a Satanás: I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. porém inimizade entre ti, a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Seed is a male property. A semente é uma propriedade masculina The woman does not have seed, e a mulher não tem semente. but here we have a reference to the seed of the woman. E aqui, quando se fala em descendente, a referência é feita à semente da mulher. And so we're going to have someone who would be born and reckoned after the seed of the woman. Então nós teremos alguém que nascerá e que foi registrado em hebraico como a semente da mulher. Although when you look at the Hebrew scriptures, the reference in genealogy is always to the father. Apesar de que quando você olha nas escrituras em hebraico, a referência com relação à genealogia sempre vai para o pai. But here we have someone who is not going to be reckoned according to the father, Mas but according to a woman. Mas agora nós temos alguém aqui que não foi registrado nas escrituras relacionado ao pai, mas sim à mulher. So we have here someone who would not have a human father, Temos aqui então alguém que não teria um pai humano, because he has a virgin conception and birth. porque ele tem uma concepção e nascimento virginal. So the promise in Isaiah 7:14 E assim a promessa em Isaías 7:14 is that the house of David é que a casa de Davi cannot be deposed não pode ser deposta or lose its identity ou perder sua identidade until the birth of a virgin-born son. até o nascimento de um filho da Virgem. Also, this requires that Messiah be born before 70 AD. E isso também requer que esse filho nasça antes do ano 70, Because that's when the temple in Jerusalem was destroyed porque foi quando o templo de Jerusalém foi destruído and all of its genealogical records. e todos os seus registros genealógicos. Okay, the virgin, A virgem, então, a specific virgin, uma virgem específica, will get pregnant, ficará grávida, bring forth a son. conceberá um filho. His name shall be called Emmanuel, which is with us God. Dará uma luz e o seu nome será Emanuel, que significa conosco So this Deus. sign E esse that's sinal to be given is something that refers to something not in the immediate future, but in the distant future from the time that it was given. E esse sinal a ser dado, então, não se refere a um futuro imediato, mas um futuro distante, que é quando ele nascerá. It's a reference to the birth of Messiah. É uma referência ao nascimento do Messias. Now, what about Ahaz? E quanto a Acás? We have a second sign. Temos um segundo sinal. Remember double reference? Lembra da história da referência dupla? Now we have a second sign. Então agora nós temos um segundo sinal. And this time it's specifically for Ahaz. E neste momento é específico para Acás. The you in verse 16 is singular, Aqui ele fala tu ou você no verso 16, é singular, referring to Ahaz. referindo-se a Acás. Before the child. Antes que este menino. Do you have child? Is that menino? Yeah, boy. Uh-huh. Now, in some translations, such as mine, Em algumas traduções, como the a word dele, child is given a capital letter. a palavra criança, o menino, vem com a inicial maiúscula. Because the translator thought this was a reference to
the Messiah, the son who would be born of the Virgin. Porque o tradutor entendeu que essa criança, esse menino, já se referia ao Messias que haveria de nascer. And sometimes you find this, for example, when you have a reference to spirit. E às vezes você encontra essa questão quando há referência ao Espírito. Right? Don't you have the word spirit with a capital letter sometimes? Nós temos também em português aparecendo às vezes a palavra Espírito com a primeira letra maiúscula. Yeah. Understand that this is a modern device and it was not part of the original text. Então precisamos compreender que esse é um artifício moderno e não fazia parte do texto original. I think oftentimes it's helpful for us, but it's not always accurate. Muitas vezes nos ajuda, mas a questão é que nem sempre é preciso. So sometimes they capitalize words that should not be. Às vezes eles colocam inicial maiúscula em palavras que não deveriam recebê-las. But yours is okay here, at least in this translation. Mas no caso de vocês, nessa tradução aqui, ficou correto em português. So the child that is referred to here E assim a criança, o menino a que se refere aqui, is Isaiah's son. é o filho de Isaías. Before Isaiah's son is old enough to make moral distinctions between right and wrong, Antes que o filho de Isaías soubesse desprezar o mal e escolher o bem, tivesse esse entendimento, the king of Israel and the king of Syria will be deposed. os reis de Israel e da Síria seriam depostos, The threat of their attack is going to be removed. a ameaça do seu ataque seria removido, And in fact, within 3 years, both of those kings will be dead. e de fato, antes de 3 anos se cumprirem, os 2 reis já estariam mortos. Now, Isaiah again uses the definite article here E Isaías mais uma vez usa o artigo definido aqui, before the term boy. antes do termo menino. And the boy previously mentioned in the immediate context is Isaiah's son. E o menino a qual se refere, que estaria no contexto imediatamente anterior, é o filho de Isaías. So the boy in verse 16 cannot be the son of verse 14. E assim, o menino do versículo 16 não pode ser o menino do versículo 14, But refers back to Isaiah's son in verse 3. mas está se referindo realmente ao filho de Isaías, no verso That's 3. why Isaiah was commanded to take his son. E foi por isso que foi dito a Isaías que trouxesse seu filho. All right, so King Ahaz, the king of Judah, is under threat of attack. E assim, o rei Acaz, que é o rei de Judá, está sob ameaça de ataque. The threat is not only to him personally, but to the whole house of David. E a ameaça não é somente a ele pessoalmente, mas a toda a casa de Judá. And through Isaiah, the Lord tells him not to be afraid. E através de Isaías, Deus lhe avisa que não precisa ter medo. And 2 reasons are given. E 2 razões são dadas. 2 signs that guarantee God's promise of security. 2 sinais para garantir a segurança da promessa de Deus. The first sign in verses 13 and 14 Primeiro sinal, nos versos 13 e 14, is that no attempt to destroy the house of David will succeed until there is a virgin-born son. é que nenhum ataque à casa de Davi terá sucesso até o nascimento da criança vindo da virgem. And the term virgin is required both by Hebrew vocabulary as well as the context. E o termo virgem é requerido tanto pela gramática, a terminologia hebraica, quanto pelo contexto. The second sign in verses 15 and 16 E o segundo sinal nos versos 15 e 16 is given to Ahaz personally, é dado pessoalmente a Acaz, and God promises that the attack e Deus promete que o ataque by Israel and Syria will not succeed, por Israel e a Síria não sucederá. and that before Isaiah's son reaches the age of
moral maturity, the two enemy kings will cease to exist. E antes que o filho de Isaías atinja a maturidade, os dois reis deixarão de existir. All right. So Isaiah 7:14 E assim Isaías 7:14 teaches that Messiah would be born of a girl who is still a virgin, ensina que o Messias nascerá de uma moça que ainda é uma virgem, explanation of Genesis 3:15. que é a explicação de Gênesis 3:15. Messiah will be the God-man. Messias será o Deus homem. The child to be born will be called God with us. E o menino a nascer será chamado Deus conosco. Messiah will also be king. E o Messias também será rei. So we see Jesus in this wonderful prophecy of Isaiah chapter 7. E assim nós vemos Jesus nessa profecia maravilhosa de Isaías, capítulo 7. Alguma pergunta? All right. Muito bem. I thank you, Heavenly Father, that you have preserved this prophecy in writing for us. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque o Senhor manteve essa profecia escrita para nós. And we see how you have kept your word and fulfilled this prophecy. E nós vemos o quanto o Senhor tem mantido a sua palavra e levado a cabo a profecia. And since you've fulfilled it literally, we can have confidence that you will also keep your promises to us. E assim como o Senhor a cumpriu literalmente, podemos estar confiantes que o Senhor cumprirá suas promessas para nós. I pray that your Spirit will help us to truly understand this message. Peço que o Teu Espírito nos ajude a verdadeiramente compreender essa mensagem. We might have greater appreciation for you and your perfect plan. Para que possamos ter verdadeira apreciação pelo Senhor e pelo Teu plano perfeito. And for your Son, the Lord Jesus Christ, E pelo Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, who was born of the Virgin. que nasceu da Virgem. And we pray these things in Christ's name. E oramos essas coisas no nome de Cristo Jesus. Amém.